Então, o fruto do Espírito é amor ou caridade, é alegria ou gozo, paz, longanimidade ou paciência, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra essas coisas não há lei. Porque a Epístola aos Gálatas, Paulo ele escreve para combater os judaizantes, né? E os judaizantes, o que eles queriam passar? Eles queriam ensinar que depois que a pessoa se convertia, ela ainda tinha que guardar a lei. Aí Paulo está falando que quando nós temos o fruto do Espírito, quando nós temos tudo isso aqui produzido em nós, ela não está debaixo da lei, porque ela tem o caráter de Cristo nela. Então, eu queria começar com uma reflexão interessante que eu estava lendo, de um escritor, que ele tem um comentário das epístolas de Paulo de uma forma assim bem fácil. Então ele fala bem usando símbolos, com coisas fáceis. Ele falou o seguinte, que ele admirava muito, quando ele era criança, os enfeites de Natal. As árvores de Natal nas lojas eram muito enfeitadas, né? Brilhantes, coloridas, igual a gente vê hoje, né? Elas pareciam até estar vivas, porém tudo fazia parte do show. Um mês depois, tudo era retirado e colocado em caixa. Então elas eram bonitas, mas não eram verdadeiras, né? Nada crescia nelas, elas não tinham vida, não produziam nada. Então compare as árvores de Natal com as árvores frutíferas de um pomar, que são reais, que são verdadeiras. Elas podem até não parecer tão bonitas, mas elas produzem, elas dão frutos. Então o que ele quer dizer com isso? O que é melhor? Você ter aparência? O que é mais importante? Você viver, né, de uma forma estereótica, não durar, ou gerar muitos frutos por muito tempo. E assim é o fruto do Espírito. Certa feita, quando Jesus conversa com os discípulos, lá em João 15, ele diz que toda árvore que não dá fruto, ela é cortada e é lançada, né, fora. Mas é interessante que parece que ele vai falar assim, as que dão fruto, é moleza, mas aí ele fala assim, as que dão fruto, elas são limpas para que dê mais fruto. Ou seja, elas são podadas. E você sabe que podar uma árvore às vezes machuca, às vezes é um processo doído, mas é necessário. E aí Jesus dá o segredo, ele diz assim, ó, vós já estão limpos pela minha palavra. Então ele nos limpa para que nós possamos dar fruto. Então, irmãos, quero falar aqui para a gente aprender junto sobre o fruto do Espírito. E o Espírito Santo, ele tem algumas funções na vida do crente, né, no mundo físico. A gente vê que não só na vida do crente, mas, por exemplo, quando Jesus promete o Espírito Santo, ele diz lá em João 16:8, que ele convenceria o homem do pecado. Ou seja, quem convence o pecador é o Espírito Santo. Através do quê? Da pregação da palavra. Porque Paulo diz em Romanos 10:17 que a fé vem por ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Quando o pecador ouve a palavra de Deus, o Espírito Santo convence ele do pecado. O Espírito Santo, ele habita. Antes disso, ele nos regenera. Jesus fala com Nicodemo lá em João 3, de um novo nascimento, que também é chamado de nascer do Espírito, nascer de novo. Então, quando o Espírito Santo convence o homem nasce de novo. Paulo diz que o Espírito, ele vivifica o nosso espírito. Porque quando nós estamos lá fora, quando nós estamos perdidos, o nosso espírito está morto. Por quê? Por causa do pecado. Paulo fala que nós éramos mortos em delitos e pecados.
Aí o Espírito Santo, ele vivifica o nosso espírito. Ele faz a gente viver de novo para Deus. E aí depois disso, ele passa a habitar em nós. Paulo fala mais de uma vez, inclusive em 1 Coríntios 6, que nós somos templo do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele dá testemunho da nossa salvação. Romanos 8,16. O Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Isso aqui até é um gancho bom, né, João, para a aula de domingo, né? Ah, não, do outro domingo vai falar sobre o Espírito Santo. Ele nos purifica e ele nos santifica. Quem ajuda você, quem me ajuda na santificação é o Espírito Santo. É importante a gente sempre olhar assim: Deus, você aprendeu isso na escola dominical há pouco tempo. O Pai, o Filho e o Espírito, eles são um só Deus, né? Todos três, eles fazem parte da mesma divindade. São três pessoas distintas, porém um só Deus. E cada um tem uma função na obra da salvação. O Pai planejou, o Filho executou e o Espírito Santo nos ajuda a continuar nesse plano da salvação. Por exemplo, o batismo no Espírito Santo, Jesus fala que é Ele quem batiza. Aliás, a Bíblia fala que é Jesus quem batiza com o Espírito Santo. Os dons ministeriais, lá em Efésios 4:11, Paulo fala que é Jesus. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas. Então Jesus tem um papel. Ele, na cruz, ele pagou o preço, ele nos comprou, né? Ele concretizou o plano da salvação. E o Espírito Santo, hoje em nossas vidas, ele tem essas funções. Por exemplo, ele nos ajuda a vencer o pecado, é assim que ele nos santifica. Paulo diz em Romanos 8:2: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Então nós, pela nossa natureza, nós já estávamos condenados ao pecado. Agora, pelo Espírito, nós conseguimos vencer o pecado. E é interessante lá em Efésios 1:13, a irmã Jéssica puder ler para a gente, Efésios 1:13, porque Paulo fala algo interessante que o Espírito Santo, ele faz em nós para nos ajudar nesse processo da salvação. Já achou? Rapaz, aí, esposa de professor. Eu fiquei aqui 1 ano para achar Gálatas. Quando vocês ouvirem, creram na palavra da verdade, o Evangelho que os salvou. Vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Então, quando nós ingressamos nesse plano da salvação, o Espírito Santo, ele nos sela em Cristo. Olha que coisa interessante. O Espírito Santo nos carimba, ele nos insere no corpo de Cristo. Então o Espírito Santo, ele nos guia. Paulo fala isso também, nós somos guiados pelo Espírito. Quando você está lendo a palavra, e olha que, né, que a gente, muita coisa a gente lê e não entende, mas tenha certeza você, que aquilo, mesmo que seja pouco que a gente entende, é porque o Espírito Santo nos ilumina. Ele intercede por nós, Paulo fala. Nós não sabemos como orar, mas o Espírito Santo, ele leva nossas orações ao Pai. Ele nos consola, ele nos capacita, ele distribui dons à igreja. E a Bíblia fala, é interessante, que os dons não tem quem é melhor, quem é pior. Quem faz essas separações são os homens, né? Que parece que botam as pessoas em patamar diferente. Quem prega tem mais valor do que quem está na porta. Às vezes a pessoa é eloquente, fala bem, aí já acham que aquele é melhor do que o outro, mas não, no corpo de Cristo não tem isso. E outra, que a gente vai aprender aqui no fruto: os dons, ou qualquer coisa que você faça no reino de Deus, não é por capacidade sua, não é por causa de você, mas é por causa do Espírito Santo. Ele distribui conforme ele quer. Aí também fica uma outra coisa, né? Às vezes a gente vê a pessoa não tem um dom para uma coisa e quer fazer aquilo. E hoje eu tenho visto, né, nas Assembleias de Deus, principalmente, essas coisas estão meio confusas. Antes, por exemplo, hoje é difícil você ouvir alguém dizer assim: não, eu não tenho dom para pregar, não prego. Todo mundo quer pregar, né? E da outra parte a gente está, nem todo mundo, não, nem todo mundo, estou generalizando, nem todo mundo. Porque tem uma turma que não prega e quer pregar.
E também tem gente que bota as pessoas para pregar que não tem aquela chamada para pregar. E eu estou usando pregar porque eu acho que é o mais comum, não é? Porque aqui as pessoas não querem. Mas isso é em tudo. Quem lembra aqui do evangelista Baltazar? Aquele homem é uma benção, aquele homem ali para ganhar alma, meu irmão. Eu queria ser pelo menos um pouco igual ele. Mas quando botaram ele para dirigir uma igreja, não deu certo não. Não deu certo. Porque ele não tinha chamada para pastorear. Ele tinha chamado para chegar aqui, ó, ganhar pessoas e depois trazer outro para vir pastorear, porque ele era um evangelista. Então esses são dons. O Espírito Santo também nos dá poder. Isso aqui a gente gosta, isso aqui é bom demais. Ele falou lá, Jesus falou em Atos 1:8, que nós receberíamos o poder do Espírito para sermos testemunha. Então poder não é só para ficar dentro da igreja, poder é para dar testemunho. A igreja só foi, o Espírito Santo é tão importante, gente. E assim, tem um livro que fala, se eu não me engano, o título dele é Espírito Santo, Deus Esquecido. Por quê? Ô João, você que é professor, não sei se você vai concordar comigo, a lição da nossa escola bíblica dominical é muito importante, a cristologia. Ficou aí em 5 lições mais ou menos falando de cristologia. Tem uma lição para falar do Espírito Santo. Eu não acredito que a gente vai aprender tanto sobre o Espírito Santo. E o Espírito Santo ele é muito importante. É por isso que nós não vemos mais. Na nossa juventude, eu vou falar aqui que, tirando os irmãos, eu sou velhinho. Na nossa juventude, era quase que um requisito você buscar o batismo do Espírito Santo. A gente vê hoje. Eu digo isso triste, eu fui pregar e assim, Deus tem falado comigo, sério, Deus tem me cobrado isso, de pregar mais isso. E aí eu comecei a pregar sobre o batismo do Espírito Santo e jovem me procurar, me perguntar o que é, como é que faz. Por quê? Aí eu vou ter que tirar a culpa do jovem, vou ter que culpar quem não está ensinando o jovem. Porque a gente precisa falar do Espírito Santo, buscar o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é essencial na vida do crente. Então ele também nos dá poder para dar testemunho. É o Espírito Santo que nos dá poder para ser testemunha, para evangelizar, para falar de Jesus. Nós vemos que quando Pedro não tinha o Espírito Santo, ele pegava a espada, arrancava a orelha, ele negava Jesus, mas quando o Espírito Santo desceu sobre ele, foi instantâneo. Pedro recebeu um poder que ele pregou e quase 3.000 almas se converteu. Então o Espírito Santo é importante, mas o que eu quero falar para você, além de tudo isso que o Espírito Santo faz na nossa vida, tem algumas coisas que talvez eu não tenha falado, mas o Espírito Santo, ele gera em nós o fruto do Espírito. E o fruto, é interessante que, se você ler aí na sua Bíblia, não são os frutos, é o fruto do Espírito. Não está no plural os frutos, é o fruto. E é o fruto por quê? Porque ele é produzido, o fruto do Espírito. Já dá para a gente ver que não é nosso. Ele é produzido, ele é resultado, ele é consequência. Ele é produzido no cristão que nasceu do Espírito. E por quê? Paulo diz o fruto do Espírito, porque não sou eu que gero, mas é o Espírito Santo que gera em mim. É o fruto porque eu não posso escolher um e não ter o outro. Quando Paulo ele coloca assim, várias virtudes, mas ele diz que é um só fruto, o que Paulo está dizendo é que o cristão tem que buscar ter tudo isso. É difícil, meu irmão. É difícil. Então eu não posso escolher um e não escolher outro. Não tem como eu dizer que amo e eu não ser manso. Não tem como eu dizer que sou alegre e eu não ter paz de espírito. Então eu tenho que buscar o fruto do Espírito. Então o Espírito gera em nós um fruto. Esse fruto ele tem virtudes. É como se o fruto fosse um cacho de uva. É um cacho, né? Um cacho só. Mas são, né, várias. Uma tangerina, né? Então ele é um fruto que ele tem várias virtudes, que é gerada no crente e que ele gera em mim e em você o caráter de Cristo. Então, se falta alguma virtude do fruto do Espírito em nós, tenha certeza que o Espírito Santo quer
produzir em nós, quer gerar em nós. Ele quer que tenhamos tudo isso aqui na nossa vida. E a gente é pentecostal, a gente gosta do poder do Espírito, dos dons do Espírito, mas mais importante do que ter dom, mais importante do que ter poder, mais importante do que falar em língua, do que qualquer outra coisa, é ter o fruto do Espírito gerado em nós. Esse aqui é o verdadeiro avivamento. O verdadeiro avivamento não é o que a gente vê por aí. Final do culto, pode ter aquele mover, pode ter aquela presença, mas se isso acabar no final do culto, não é avivamento. Porque o avivamento ele vai gerar mudança em mim, mudança no dia a dia, mudança nas atitudes. Isso é o fruto do Espírito. Quando nós vemos nos escritos de Lucas, que é o Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos, quando fala de ser cheio do Espírito Santo, se fala de poder mesmo. Foram cheios do Espírito Santo e falaram outras línguas, né? Eles foram cheios do Espírito Santo e pregavam a palavra com ousadia. Aqui é derramamento do Espírito, é poder. Mas nos escritos de Paulo, ser cheio do Espírito é mudança de caráter, de comportamento. É ter isso gerado em nós. E é mais importante do que qualquer dom. Quer uma prova? Qual era a igreja que tinha mais dom na Bíblia? Alguém lembra? A igreja... Corinto, a igreja de Corinto. Paulo fala, ó, 1 Coríntios 1,7, de maneira que nenhum dom vos falta. Essa igreja aqui, ela era a Assembleia de Deus em Corinto. Ela tinha tudo com ter dom, tinha visão, tinha revelação. Tanto que Paulo ele tem até que organizar, né? Paulo fala, quando vocês for falar em língua, tenha cuidado, organize o culto aí, porque o culto estava meio bagunçado. Mas assim, Corinto estava meio desorganizado, mas tinha todos os dons. Aí quer ver uma prova de que dom não é mais especial, que você tem que ter o fruto? Aí Paulo diz assim, ó, 1 Coríntios 3,1, eu não queria ouvir isso. Isso aqui também vale, cara, a gente como ovelha. Porque se os pastores falar com a gente igual essas camaradas ouviam aqui, pô, cara, se o pastor passar e não dá parte do Senhor, tem gente que sai da igreja. Aí Paulo fala assim para eles, ó, já pensou, ó, pastor Paulo, pastor presidente da igreja de Corinto. Ele chega lá, pega o microfone e fala assim, eu quero uma palavrinha aqui no culto. Irmãos, eu não pude falar com vocês como espirituais, mas como carnais. E há meninos em Cristo que vocês são. No outro dia fecha a igreja, irmão. Mas o que Paulo está dizendo aqui é, vocês têm muito dom, mas vocês ainda não aprenderam a ter o fruto. A igreja de Corinto, ela tinha dom, mas não tinha fruto. Nós somos conhecidos pelos dons, pelo fruto. Lucas 6,44, ele diz assim, ó, cada árvore, pelo seu próprio fruto, são conhecidos. Porque você não pode colher figos de espinhos, e nem vítimas e uvas de abrolhos. João 13,55, nisso saberão que vocês são meus discípulos. Não é quem mais chamar, não, quem amar uns aos outros. Isso é fruto. Olha, é interessante, porque eu estou dizendo que é mais importante, porque o que vai te levar para o céu não são dons, não é poder, não é pregar, não é nada disso, é fruto. Lá em Mateus 7, 22 e 23, Jesus fala de uma turma que no final dos tempos vai chegar lá e vai dizer, ó, pregamos, a gente tem dom da palavra, expulsamos demônio, tem dom de poder, fizeram milagre, tem dom de cura, de maravilha, mas eles não eram conhecidos pelo Pai, e a porta fechou e eles ficaram. Sabe por quê? Porque dom não leva ninguém, dom não leva ninguém para o céu. É o fruto. Na própria carta aos Gálatas a gente vê, porque Paulo ele faz um paralelo. Ele orienta a andar no Espírito. E andar no Espírito no versículo 16. Não é andar literalmente, é ter uma vida com o Espírito, é ser guiado pelo Espírito, é constância. Aí no versículo 17, Paulo fala da carne, e ele fala que a carne, ela milita contra o Espírito, porque Espírito e carne são opostos. Aí ele fala assim no versículo 18, mas se somos guiados pelo Espírito, nós não estamos debaixo da lei.
Aí, versículo 19 e 21, ele cita uma série de obras da carne. É ou não é? E aí eu te pergunto, quais são mais, as obras da carne ou o fruto do Espírito? O que é que tem mais coisas? As obras da carne. Eu não fiz as contas aqui, mas depois você faz as contas, as virtudes dos frutos são 9. Na carne deve ter umas 20 obras da carne lá. E aí Paulo fecha dizendo que quem pratica a obra da carne não herdarão o reino de Deus. Aí ele começa a falar do fruto. Ou seja, quem tem o fruto do Espírito, que é uma vida oposta às obras da carne, esse sim, ele... Por quê, gente? Porque o fruto é característica de quem é salvo. Não é que você é salvo pelas obras, mas a obra do Espírito dentro de você, ela se manifesta no exterior. Está entendendo? A obra é evidência da fé. Evidência. Não tem como uma pessoa que foi transformada, mudada. Paulo fala, quem roubava não rouba mais. Quem mentia não minta mais. Então, quando a gente olha para a vida de Cristo, a gente entende que o que o Espírito Santo faz com o fruto é gerar em nós o caráter de Cristo. Mas vamos correr, porque já deu 8 horas e eu fiz uma introdução muito grande, só para você entender o que é o Espírito Santo, como que ele trabalha na nossa vida, como que ele é essencial, como que a gente precisa, e eu não estou aqui menosprezando dom nem poder, e nós temos que buscar porque estamos buscando pouco. Porque é através dos dons que a gente vê cura, que a gente vê milagre, e não estamos vendo. Se você vê hoje assim, pelo que eu já vi muito, você vê que hoje em dia as pessoas elas são mais reconhecidas pelo dom do que pela maneira dela de viver. Porque, por exemplo, uma pessoa que aos nossos olhos não tenha dom, que senta ali no cantinho dela, fica quietinha ali, aí de repente nos olhos de muita pessoa vão olhar assim, pô, essa pessoa não faz nada, não tem dom, mas você vê aquela pessoa, se ela, assim, o histórico dela na localidade onde ela mora, ela calada, se alguém perguntar por ela, não, é uma pessoa de Deus, é uma cara de Deus, não tem o que falar, não tem nada, mas passa batido. Enquanto outros, aí é reconhecido o quê? Pô, tu viu fulano? Caraca, canta muito, de Deus. Rapaz, pega muito, mas tu vai ver o testemunho. Vai ver. Então, isso é falta de fruto. Eu vi isso esses dias, tinha 2 cantoras lá na televisão, aí a pessoa que estava comigo assistindo falou assim, essa cantora canta mais, mas aquela ali é mais espiritual. Eu falei, como é que você sabe que ela é mais espiritual? Não, porque ela sabe, ela tem unção, é aquele jargão de sempre anda, a unção é aquele que fala, né, que fale mais em língua, e isso não é evidência que é mais espiritual, não. Espiritual é uma pessoa que ama. Mais espiritual é uma pessoa que zela, é uma pessoa, sabe, alegre no espírito, uma pessoa que tem paz com todo mundo, uma pessoa que tem uma boa reputação, uma boa fama. É por isso que as exigências para o ofício ministerial não é só dom, é ser cheio do Espírito Santo, né? E ali em Atos fala de ser batizado do Espírito Santo, mas também é ter boa reputação, porque isso é o mais importante. Então, vamos falar rapidinho dessas virtudes. Então aprende isso aí, ó. Quando você for falar, não é os frutos do Espírito, é o fruto. É um fruto, mas tem virtudes diferentes. O fruto do Espírito, o que ele é? Deus, ele possui atributos, né, o que são chamados de atributos incomunicáveis e atributos comunicáveis. Por exemplo, atributos comunicáveis, Deus não compartilha com o homem. Deus, ele é soberano, ele é onipotente, ele é onisciente, ele é onipresente, isso nenhum homem vai ser nunca. Agora, tem atributos divinos que Deus compartilha com a gente, mesmo que não, claro, da mesma forma que ele. O amor é um, né? A santidade, nós não somos santos como Deus é, mas ele compartilha essas coisas com a gente, a alegria, tudo isso é atributo, né, de Deus. Então, ele começa pelo amor, e Paulo não começa pelo amor por acaso.
O amor, eu estava ouvindo, acho que foi o pastor José Brandão, ele falou que o amor, ele é o supremo dom. O amor, ele é a mãe de todas as outras virtudes. Parece que o amor, ele é assim, ele arrasta as outras virtudes do fruto com ele, porque quem tem amor vai ter mais facilidade de ter isso tudo aqui. Porque fala sério, João, tem gente que dá vontade até que tu dá na orelha. Aí tu olha, se eu não amasse esse menino, essa menina, rapaz, Deus me livre e guarde. Tem gente que parece que, oh meu Deus, eu esqueço. Tem gente que parece até, Deus, acho que o Senhor colocou do meu lado só para me provar mesmo, né? Porque se você não amar, você não vai ter, por exemplo, domínio próprio. É ou não é? Você não vai ter mansidão. Olha para a vida de Moisés, a gente vai falar de Moisés mais para frente aqui, porque Moisés era manso, e olha o que aquele povo fazia com Moisés. Deus dava alguma coisa, daqui a pouco estava murmurando, Deus dava outra coisa, estava murmurando, acabou que nem Moisés entrou na terra prometida. Então assim, o amor é a maior de todas as virtudes. Paulo fala assim, 1 Coríntios 13:13, agora permanece a fé, a esperança e o amor. Esses três, mas o maior desses é o amor. Na eternidade, não vai precisar mais de fé. A fé é para aqui, para essa terra aqui. Precisa de fé, porque nós somos pecadores. Sem fé, não vai precisar de esperança, porque nós já vamos estar com Ele. Agora o amor vai permanecer para sempre. O amor é um atributo que sempre vamos ter. No versículo 6, em 1 Coríntios 13, Paulo fala que a fé opera pelo amor. 1 Coríntios 13 e 14, Paulo diz assim, servi uns aos outros pelo amor, porque a lei se cumpre numa só palavra, nessa, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí eu lembro de Jesus. Jesus pegou todos os mandamentos, toda a lei, os mandamentos eram 10. Juntando com todos os preceitos da lei, 10 mandamentos e 613 preceitos da lei. Aí quando você vê que o homem não conseguia cumprir a lei, não é porque era só os 10 mandamentos, mas nem os 10 conseguia. Mas eram 613 preceitos da lei. Jesus resume tudo isso em um. Ama a Deus e ama ao próximo como a ti mesmo. Ou seja, ama primeiro a Deus. Porque João fala esse segredo. Se você não amar a Deus que você vê, como é que você que não vê, como é que você vai amar teu irmão? Se você não ama teu irmão que vê, como é que você vai amar a Deus que você não vê? Aí ele fala, ama teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, tem que amar a Deus, amar o próximo e amar a si mesmo. Então o amor, ele é a essência do Evangelho. E o amor aqui, existe 3 palavras gregas para amor no Novo Testamento, mas aqui é amor ágape. Aí Paulo quebra mais a gente ainda, porque Paulo está falando aqui do ágape. É o amor que se refere ao amor de Deus. É por isso que na versão do João está caridade. É o amor caridoso, é o amor zeloso. É o amor de uma mãe pelo filho. Oh glória, é difícil. É o amor da escolha. Não é, a gente tem aquela ideia de amor que é afeição, sabe? Você, por exemplo, você viu a pessoa, o casal, ele se viu e ele se gostou, e então eles se casam e dizem que se ama. Amar é mais do que isso, amar é escolha. Eu fico pensando no nosso casamento e no casamento judaico, aonde os noivos se casavam sem nem se conhecer. O casamento era arranjado, o noivo ia lá, nem via a noiva, pagava o dote, era tudo armado, o noivo só conhecia a noiva no dia da festa. É por isso que Jacó foi enrolado. Jacó casou por Raquel, eu confundo Raquel e Rebeca. Quando ele tirou o véu, era Lia. E diz a Bíblia que a Lia não era muito boa de... A Leia, né? Ou Lia não era muito boa de aparência, não. Ele gostou da bonitona. Quando ele... Não pense em Jacó. Foi a festa, e a festa do judeu era festa de dias, e vinho. Lembra de João 2, né, que Jesus ele... O cara tá lá, e quando ele vai para a noite de núpcias com a varoa dele, que ele trabalhou 7 anos para aquele 7-1 do Labão, quando ele tira o véu, não era propaganda enganosa, porque eles não se conheciam. Então isso é escolha. Aí quando fosse o casal entender isso, gente, ó, tô dando palestra para casal, ó. Você escolhe amar sua esposa
escolhe te amar, aí a gente para, sabe por quê? Com aquele negócio de que, não, vou usar o João e a Jéssica. É o casal que eu estou vendo aqui, vou usar o João. Aí a Jéssica vai falar assim, não, eu casei com o João para fazer o João feliz. E o João vai pensar do mesmo jeito, eu casei com a Jéssica para fazer ela feliz. Só que hoje, as pessoas aí fora, aí, né, ainda mais jovem, meu Deus, acha que casa para o outro fazer feliz. Aí fica um querendo que o outro faça feliz e o casamento não dá certo, porque fica um querendo que o outro faça a vontade dele. Mas amor é renúncia, é escolha. Então é um amor caridoso. Ele é utilizado especialmente acerca da boa vontade para com os outros. Ou seja, é o amor fraternal. 2 Coríntios 13:11, Paulo diz que o Deus de amor e de paz será conosco. E sabe o que é interessante? Quando João fala de Deus em 1 João 4,16, ele não fala que Deus ama, ele fala que Deus é amor. Sabe por quê? Porque Deus é a fonte de amor. Todo amor nasce nele, ele é amor, a natureza de Deus é amor. Então, nós temos que amar. Se Deus é amor, nós precisamos de Deus para obter esse amor. Nós precisamos nascer de Deus, nós precisamos ter Deus como a nossa fonte. Aí eu entendo que o Espírito gera em nós esse amor. Porque, irmão, para amar, é por isso que o amor de muitos se esfriarão, de quem não tem o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele nos faz amar. Então o amor é a maior prova externa de que nós somos salvos. 1 João 3,14, sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aí olha o que ele fala, porque quem não ama a seu irmão, permanece morto. Então o que ele está falando é a Bíblia aqui. Quem não ama não nasceu de novo, ainda não é convertido. Meu irmão, aqui, graças a Deus, não tem isso, mas eu já presenciei irmãs da mesa que uma não falava com a outra, e não falava mesmo, e pior, falava na mesa, uma com a outra. Quando virava da porta da igreja para lá, era um pé de guerra. Isso é amor? Porque não tem o Espírito Santo agindo dentro da pessoa. Porque quando Paulo fala aos Gálatas, ele fala que quem ama, cumpre toda a lei. Porque ele está falando, amar nisso se resume toda a lei. Em uma só palavra, ama o teu próximo. Aí João diz assim, ó, 1 João 4,19, nós amamos a Ele porque Ele nos amou primeiro. Então tudo começou em Deus. Esse é o amor. A gente viu aí, né, o caso de ontem, né? Aonde está o amor da humanidade? A gente precisa entender que o ser humano, ele é mau. O ser humano não consegue amar se não for Deus. Agora, nós que nascemos de novo, não tem que ter opção, nós temos que nos amar, nós temos que amar a Deus, nós temos que amar o próximo, nós temos que nos amar.